Gostaria de, nessa manhã, falar um pouco sobre aquilo que está acontecendo na nossa cidade. Quando, há 4 anos atrás, eu me tornei vereador, eu estava sentado aqui na cadeira de vice-presidente dessa Câmara, há 4 anos atrás, e era justamente o mês de outubro, 10 meses da gestão de Cordélia Torres. E eu fiz um discurso nessa tribuna falando sobre a situação que Eunápolis estava vivendo e que o governo deveria parar de deixar, ou deixar, na verdade, de estar olhando para o retrovisor e começar a olhar para frente, para conseguir resolver os problemas da nossa cidade. Naquela época, a gestão não gostou, muita gente criticou o discurso, disse que era um discurso duro, mas eu fiz mesmo assim, alertando para a prefeita e para os seus aliados que estava na hora de tirar o pé do chão e parar de colocar a culpa no passado e começar a resolver o problema no presente. E esse mesmo conselho, pois a Bíblia diz que quando o príncipe não tem direção, toda a nação sofre, e na multidão de conselhos se firma uma casa. E o que eu percebo é que o atual governo, a atual gestão, está desorientada no sentido do governo da cidade de Eunápolis. Quando a gente olha para os 4 cantos da cidade, o que você percebe é sempre a culpa no passado. É que a ex-prefeita destruiu, é que a ex-prefeita quebrou, e é que a ex-prefeita fez, e é que a ex-prefeita, como se eles nunca tivessem governado Eunápolis. Parece que eles nunca governaram Eunápolis. Esse mesmo grupo nunca governou Eunápolis. É a primeira vez, estão inventando a roda e pela primeira vez estão vindo para o governo de Eunápolis. Parece que é isso. Parece que a memória do povo tem memória curta. E aí quais foram os pontos que eu mostrei naquela época? Uma prefeitura com 3 prefeitos. É a mesma situação de hoje. Uma prefeitura governada por 3 prefeitos. O irmão manda de um lado, o prefeito manda de outro e a esposa manda num outro pedaço. A gente está ouvindo. Aí fica, por exemplo, o grupo da ex-prefeita de Porto Seguro dentro de Eunápolis. Perdeu as eleições por lá, traz um grupo para botar aqui dentro da prefeitura. Loteamento de emprego. Aí o grupo de Eunápolis começa a conflitar com o grupo que era de Porto. E aí eu fico olhando que até gente de dentro do grupo ligando para os vereadores, bate aí no secretário fulano, que é para cair porque é do grupo de lá. Bate no grupo de cá. Casa sem governo, meu irmão. A Bíblia diz que nem o inferno trabalha desunido, dividido. Quanto mais um governo vai subsistir governando dividido do jeito que está. Então a gente percebe que está faltando rumo, governo. Começa uma obra, por exemplo, a Rua Bogotá, aí falta meio fio, tira os funcionários, leva para um canto. Quando você pensa que eles estão na outra obra, que você volta, já voltaram para terminar um pedacinho da Bogotá. Aí daqui a pouco vai lá para a Urbis, aí daqui a pouco vai lá para a Vila Olímpica, aí faz um pedaço de rua, a máquina quebra, leva para outro canto. Aí fica assim, até as reformas das escolas. Começa a arrancar o forro, não coloca no lugar, muda de escola, muda de um bairro, muda de outro, desorientado, sem projeção, sem meta do que vai fazer, sem meta do governo que vai realizar. Então está na hora do governo tirar o pé do chão e resolver os problemas. Eu me recordo de uma frase que foi dita uma vez, aqui até numa tribuna por um colega, está na hora do governo fazer pelo menos o feijãozinho com arroz. Não precisa criar roda não, é entregar o básico. Entregar o básico que é necessário, troca de lâmpada, não está conseguindo ser feito na cidade. Aí vai dizer que essa lâmpada queimou tudo na gestão passada e não está queimando lâmpada dessa gestão? Tem 10 meses que troca de lâmpada não consegue ser realizado, nem troca de lâmpada está conseguindo realizar. Aqui tem jornalistas aqui que fazem programa de rádio e sabe o número de denúncias que vocês recebem por dia de lâmpadas queimadas na cidade. E aí me acha alguns dizendo que é as facções que estão quebrando as lâmpadas. Pelo amor de Deus, não vão querer botar a culpa em quem? Na incompetência que não tem de trocar uma lâmpada e quer dizer que todas as lâmpadas da cidade foram quebradas pela facção? Então assim, é cada desculpa esfarrapada que estão colocando e não consegue resolver o problema da cidade. Aí nós temos, por exemplo, secretários inoperantes, ineficientes. A educação, há quanto tempo a gente está falando da educação?
E não consegue resolver. Fui no Nicolau Coelho, o piso soltando na sala de aula e os meninos estudando, um tempo de se cortar com cerâmica. Uma podridão numa fossa, numa área onde as crianças vão lá e as funcionárias vão lá lavar um pano, lavar uma bacia, lavar um balde. Há uma fossa perto de desabar, sinalizando com alguns pedaços de madeira atravessado, um risco de uma criança cair num lugar daquele. E aí ninguém faz nada. Aí quando você olha, por exemplo, a situação das escolas, uma porta podre que não é trocada, está aqui a extensão do Arnaldo. Tem escola com 3 meses, 5 meses na URBS, segundo o proprietário disse, tem 5 meses sem receber aluguel. E aí as coisas vão só se aumentando. Gabiarra, por exemplo, 10 dias sem água. Eu ainda pedi para o secretário, envia um carro-pipa, pelo menos para botar água na escola, para não deixar as crianças sem aula. As crianças estão sem aula. 10 dias. Aí diz que não estão conseguindo sacar uma bomba, porque diz que a bomba quebrou dentro do poço e não conseguiu sacar, ficou atravessada, tem que contratar uma empresa que cobra 20 mil reais. E a gente percebe que quando é para festa, a agilidade é em cima da bucha. Se fosse uma bomba que estivesse atrapalhando o Pedrão, já tinha resolvido o problema. Tem que ter Pedrão. Mas a educação fica em segundo plano. Aqui no quilômetro 12, a bomba d'água queimou. Aí a prefeitura disse que não tem condição de comprar a bomba. Alguém lá, o empresário, emprestou uma bomba, senão o quilômetro 12 estava sem água. E cadê a Embasa? O Delta Park está do mesmo jeito. Delta Park está lá também sem a água tratada, fornecida pela própria operadora do bairro, porque a Embasa nunca assumiu o compromisso do esgoto, que está contaminando o meio ambiente, jogando esgoto lá no meio ambiente, e também nunca se resolveu o problema da água. E para acabar de completar, nós temos esse gargalo do hospital regional. O hospital regional está aí agora, funcionários sem receber salário ainda, que a prefeitura não pagou, tem gente com salário para trás. E sem contar que quando eu conversei com a secretária, eu disse, secretária, tem gente aí recebendo salário menor do que o combinado. Eu não estou sabendo. Gente, ninguém está sabendo disso. Que os enfermeiros os técnicos de enfermagem estão recebendo salário menor do que o que deveria. Salário de 2.700, passaram a receber 1.800, que a nova empresa assinou a carteira desse povo com salário abaixo do normal. Então, o que está faltando é diminuir esse tanto de cacique, porque está tendo cacique demais para pouco índio. É muita gente mandando. E o prefeito sentar na cadeira que ele foi eleito para sentar e começar a tomar conta da cidade, a direção desse comando dessa cidade. E eu estou dando isso aqui, não é só crítica de oposição, não. Se ele pudesse ouvir, que ele ouvisse. Isso aqui é um conselho. Tem 10 meses de gestão e eu falei a mesma coisa para a gestão de Cordélia. Se vocês não tirar o pé do chão, o povo vai ter saudade do ex. E aí agora está do mesmo jeito. O povo está começando a comparar, dizendo que talvez a ex estava melhor do que ele. É brincadeira um negócio desse? Que situação! Aí o povo de Eunápolis, mais uma vez, escolhe um, bota o outro e volta para o pior. E não anda para frente. Até quando nós vamos ficar com uma gestão desorientada? E lá na ponta o povo pagando o preço. Porque fica na escuridão, as obras não terminam nunca, aí bota meio fio, não faz a base para caliçar o meio-fio, para o meio-fio grudar na parte do asfalto, aí coloca de qualquer jeito, quando vai colocar, aqui já está todo contaminado com lama, com sujeira, o próprio, na hora que coloca o cimento já começa a soltar imediatamente. Está aqui na Rua África, está aqui a situação da Rua Bogotá, que a gente passa todos os dias, e não tem como. Semana passada, o governo não tinha base para rejeitar as contas da ex-prefeita. Semana passada aqui, teve que derrubar a sessão porque a base do governo sentiu que as contas da prefeita iam passar. Aí derrubaram a sessão, porque não tinha base para 13 vereador, 12 vereador, 13 vereador na base, não tinha 12 para rejeitar. Nas contas passadas da prefeita, os 4 vereadores de oposição rejeitou as contas da prefeita. Mas a prefeita teve 4 votos. Por que isso? Porque a base traiu o próprio grupo. Vou concluir. Falta de quê? De governo.
não está tendo direção, nem o próprio governo está conseguindo controlar a própria base. Então, se não abrir os olhos, vamos afundar o barco de novo, e a cidade vai sofrer de novo, e Eunápolis vai pagar o preço. Que Deus tenha misericórdia da nossa cidade. Se conselho fosse bom, diz o povo, a gente não dava, a gente vendia, né? Mas ouve quem quer. Quem quer, ouve e segue e se dá bem. Mas quem não quer, só faz afundar.